teve esta brilhante ideia de tentar trazer aqui ao nosso bairro, a São do Rato, que é um bairro por quem ela tem lutado e de um dinamismo que eu tiro o chapéu. Portanto, tem sido uma rapariga aqui do nosso bairro que tudo faz para realmente aumentar a qualidade de vida das pessoas mais velhas, dos jovens. Sabemos a participação dela no rancho folclórico e, mais uma vez, ela teve esta brilhante ideia e ainda por cima de me convidar como moderador, que não estava nada à espera, não preparei nada, portanto o mérito nunca será meu, será todo dela. A mesa, a composição da mesa, a decoração da sala, toda esta orgânica foi efetivamente produzida pela Maria de Fátima Amaro. Como moderadora, eu vou ter de impor aqui algumas regras. Uma delas é o limite temporário que cada um deles vai usar para as exposições que serão talvez introdutórias e que irão dizer alguma coisa sobre o programa de cada um deles. Antes disso, vou tentar apresentar. Aqui à minha direita tenho o Rui Teixeira, que é vogal, isto foram cábulos que eu tive que fazer agora, eu não sabia nada, vogal secretário da Junta de Freguesia da Pontinha, com a competência do ambiente. Atualmente exerce atividades na área de saúde, junto do gabinete da Sra. Vereadora Sandra Pereira. É também presidente do Documento Valdez. Portanto, o Rui é o candidato à União de Freguesias aqui da Pontinha, que é Pontinha Famoso. Aqui à minha esquerda tenho o José Carlos, que é coordenador-geral administrativo de uma empresa pública, é um eleito na Assembleia da Pontinha, é um deputado da Assembleia Municipal de Odivelas, foi dirigente do CAC durante muitos anos, é atualmente presidente do Conselho Fiscal do Jardim Infantil Popular de Pontinha, que é uma organização que penso que todos os nossos filhos passaram por lá, presidente da Associação de Pais da Escola Gonçalves Pedro. Conselho Fiscal. Do quê? Da escola? Não, presidente da Associação de Pais. Ok, pronto, está ratificado. Da CDU. Portanto, é o candidato da CDU. Mais à esquerda, temos um bloquista da esquerda, do Bloco de Esquerda, que se chama Paulo Sousa e que a nossa comunidade provavelmente é o que menos conhece, portanto, ele vai ter o trabalho de se apresentar ainda melhor. E eu tenho apenas que é funcionário público há cerca de 20 anos, que já é muito, afiliado no Bloco de Esquerda desde o seu início. A partir de agora, vou dar a palavra e posso começar a ordem de trabalho. Apenas como tema de debate, penso que será usar uma metodologia que eu penso que é mais correta. Vou dar para aí 5 minutos a cada um deles e depois peço, sem dúvida, que o público interaja, que é muito mais giro a participação do público, quais são as expectativas, as pertinências que pretendem ver incentivadas nos nossos bairros, o que é que esperam deles, no fundo, perspectivas de futuro que eles venham aqui apresentar-nos. Portanto, vai começar o Rui, que está do meu lado direito, PSD, e 5 minutos. Pode começar. Está apresentado, peço, exatamente. Bom, antes de mais, boa noite. Agradecer aqui o convite e a realização deste evento à Fátima. A Fátima Amaral, mais conhecida aqui por Fatinha, nossa querida Fátima Amaral, Fátima Amaro. Fátima Amaral está a pensar em nós. Ela agora não está aqui, está para Lourdes. Uma excelente pessoa do Partido Comunista, da CDU, e com quem eu tive a honra de trabalhar enquanto Presidente da Assembleia de Freguesia da Pontinha, 2005 a 2009. Dar os parabéns à Fatinha, dar os parabéns aqui à população de Casal do Rato. Nós já tivemos um outro debate e, de facto, a participação foi diminuta. Houve
2 ou 3 pessoas do bairro, e é importante estes debates, é importante que as pessoas nos conheçam a nós enquanto candidatos, conheçam quais são as nossas ideias. Eu, como já foi dito, sou o Rui Teixeira, grande parte de vocês me conhecem, eu sou dirigente associativo há alguns anos, sou presidente do movimento Valês, sou autarca de freguesia de 2001 a 2005, há pouco enganando, 2001 a 2005 fui presidente da Assembleia de Freguesia da Pontinha, de 2005 até atualmente sou vogal da Junta de Freguesia. Tive quase sempre competência da limpeza urbana neste último mandato, de 2009 até agora, tive a competência do ambiente, mas com a limpeza urbana, porque no anterior mandato eu tinha só competência do ambiente e nem tinha nem zonas verdes, nem limpeza urbana. Neste momento tenho a limpeza urbana e o ambiente que passo a explicar depois melhor quais são as nossas competências. Eu candidato pela terceira vez, como vocês devem saber, candidatei-me em 2005 contra o nosso saudoso amigo José Guerreiro, com quem trabalhei em grandes batalhas e com quem também aprendi muito enquanto autarca. Para mim, apesar de ser de outro partido, que hoje não está aqui representado, aqui eu lamento, porque era importante que o debate se fizesse com todas as forças políticas, porque todos nós, que somos autarcas e candidatos a autarcas, todos nós temos ideias e formas de ver a política diferente, mas todos nós, depois do dia 29, somos amigos e estamos cá. Portanto, é importante que as pessoas entendam que aqui não há uma guerra, aqui há uma forma de fazer política, cada um com as suas ideias, tentar o melhor de todos, o melhor para todos, que é a nossa comunidade. Uns apresentam umas propostas, outros apresentam outras, e isso é importante que o debate se faça. Eu, como vos dizia, de 2005 a 2009 fui vogal da Junta de Freguesia, candidatei-me novamente. Em 2005 perdi por 1.200 votos, em 2009 perdi por 200 votos. Ficou assim, só faltava andar no meio. Aquilo que nós, e aquilo que me motivou, de facto, voltar a candidatar-me pela terceira vez, foi de facto o espírito de comunidade que eu sinto na freguesia da Pontinha. Particularmente, nós estamos a candidatar agora, com esta reforma administrativa, a 2 juntas de freguesia que se vão unir Famões e Pontinha, mas o meu conhecimento e o meu trabalho enquanto autarca que desenvolvi e tenho desenvolvido na freguesia da Pontinha motivou-me para eu me candidatar a terceira vez. Eu sei que é difícil e aqui posso-vos dizer e confesso-vos que digo isto muitas vezes, eu particularmente, sei que é um trabalho difícil, é um caminho difícil pelo partido que represento, pelo PSD. O PSD tem sido nos últimos anos alvo de grandes críticas e de grandes cortes em todos nós, nos reformados, nos pensionistas, nos jovens, nas carreiras, tudo tem sido de facto. Mas é preciso entender como é que chegámos aqui. E chegámos aqui por causa dos últimos 30 anos, e aqui os meus camaradas do lado direito e não da esquerda, do meu lado direito, nunca estiveram no poder, portanto não são responsáveis, e eu aqui admito isso, porque eu gosto de enfrentar as coisas de olhos nos olhos e gosto de facto de dizer qual é a minha opinião, porque eu também tenho a minha opinião. Eu digo muitas das vezes, eu sou do Sporting, mas nem sempre concordo com o meu treinador e nem sempre concordo com o meu presidente. E portanto nós enquanto autarcas, temos que ter este espírito de comunidade e este espírito de ajudar o próximo e tentar fazer o melhor possível a favor da nossa comunidade, dos mais idosos e dos mais jovens, todos eles. E eu, quando me candidato, sei que é difícil, mas também acredito que é possível vencer. E tenho a certeza que dia 29 serei uma pessoa feliz, independentemente dos resultados. Serei uma pessoa feliz porque, de facto,
tenho trabalhado em prol da comunidade há largos anos. Sou pessoa de contacto fácil e de trabalho, de encontro com as pessoas no dia a dia, porque tenho estas áreas e tenho a área da limpeza urbana, que é uma área difícil. Eu devo-vos dizer que sou o único vogal do PSD na Junta de Freguesia da Pontinha. Como sabem, é composta por 7 elementos, entre os quais o Presidente. São 6 elementos do PS e 1 elemento do PSD. Não é fácil e eu sempre respeitei, tanto em 2005 como em 2009, respeitei os resultados eleitorais democraticamente, que é assim que deve ser feito, e respeitarei os resultados sempre eles faz favor, obviamente, agora em 2013 a 29 de setembro. E democraticamente sempre foi assim. Sempre me dei bem com todas as forças partidárias, tanto no assento na Assembleia de Freguesia como na Junta de Freguesia, sendo o elemento minoritário na Junta de Freguesia, obviamente, e não sendo o meu programa, tendo sido vencedor, tive mais dificuldades e tenho essas dificuldades, que obviamente o partido vencedor não vai deixar brilhar um elemento que não tem nada a ver com o seu partido, portanto é difícil de nós executarmos o nosso trabalho. De qualquer das maneiras, temos feito o nosso trabalho, o meu trabalho tem sido na área de limpeza urbana, e há uma questão que agora entrava aqui na parte do governo eleitoral, que é o compromisso do ambiente. Dar maior eficácia nos trabalhos de limpeza urbana com a criação de brigadas de intervenção rápida. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que hoje os monos, a recolha de monos é uma responsabilidade dos SMAs, a recolha dos resíduos é uma responsabilidade dos SMAs, mas as pessoas hoje não entendem. Quando veem os caixotes de lixo, ao lado dos caixotes de lixo, uma série de monos e uma série de lixo, as pessoas não percebem que aquela responsabilidade é dos SMAs e, obviamente, uma junta de freguesia tem que dar uma resposta rápida a estes problemas. E é essa brigada de intervenção rápida que pode fazer a diferença e que fará a diferença com certeza. Agora é preciso fazer um investimento. E isto, o investimento tem a ver, nós temos a matéria humana, nós não temos muitas das vezes e não temos neste momento capacidade de resposta em termos de maquinaria e de investimento em máquinas de corte de ervas e aplicação de herbicida, que de facto tem sido eficiente. Nós, aquilo que temos a fazer é a recuperação e a reparação do espaço público, com estas brigadas também. As pessoas também não entendem que a calçada hoje não é reparada porque a competência é direta da Câmara, a Junta não tem essa competência em termos de obras. Quando há uma calçada que sai uma pedra e não é reparada, a pessoa vem direto à Junta, mas a competência não é da Junta. Ora, a competência não é da Junta, mas aqui a Junta tem uma responsabilidade fundamental. Aquele buraco, aquelas 2 pedras que saíram dali, passado 2 meses, fará uma cratera, porque as pedras vão se desagregando e vão de facto fazer ali um buraco. E isto não pode acontecer, as pessoas não percebem isto. As pessoas não percebem e nós conseguimos explicar às pessoas que aquela não é uma competência da Junta, mas é uma competência da Câmara. E, portanto, a Junta tem que ter esta brigada no terreno, todos os dias, e todos os dias terá que reparar calçada. Uma das coisas também na área do ambiente e da mobilidade é o desnivelamento das passadeiras. Nós tivemos o ano europeu da mobilidade, onde as câmaras municipais receberam dinheiro dos fundos europeus para fazer esse rebaixamento junto às passadeiras. Porque uma pessoa com cadeira de rodas tem dificuldade em atravessar uma passadeira, porque de facto o passeio ou os paralelos. Chamar a atenção em relação ao tempo, se quiser parar agora depois. Posso parar só para terminar. Uma das propostas realmente é o rebaixamento de todas as passadeiras, dos passeios, todas as passadeiras, para que possamos ter de facto mais mobilidade para pessoas com deficiência. Certo, obrigada. Portanto, como perceberam, eu deixei alargar o tempo dos 5 minutos, estamos exatamente puseram aqui este cronómetro, quer dizer, em 10 minutos, o que significa que todos os intervenientes vão ter direito ao mesmo tempo. Deixem-me lá pôr isto a funcionar.
e dou a palavra ao José Carlos. Como não tenho microfone, utilizo aqui do doutor. Primeiro de tudo, muito boa noite. Também os meus sinceros agradecimentos a esta organização excelente. Lamento que os outros candidatos, sei que o elemento aqui do CDS está numa ação de campanha, lamento que a candidata do PS não tenha vindo mais uma vez ao debate, não veio a este, não foi ao de Valgrande, não foi a nenhum das de televisão, o que permitiu que as televisões dissessem que não havendo todos a chamada Odivelas TV, não podia haver debate. Eu acho que no debate é a riqueza da vida e é no debate das ideias que nós construímos o futuro. E, portanto, esse meu lamento, como também lamento da comunicação social, apesar de eu saber ter o respectivo convite para estar aqui presente, também não está. Como já foi feito aqui na minha apresentação, eu sou uma pessoa desde jovem ligada ao associativismo e ligada à minha terra. Eu tinha 13 anos, ainda antes do 25 de Abril, e comecei a minha participação ativa, associativa, num movimento que chamava-se JOC, Juventude Operária Católica, do Padre Francisco, o saudoso Padre Francisco, um homem bom que teve na Pontinha, e depois, a seguir à JOC, eu tive o prolongamento no Clube Atlético Cultural, chamado Cultura, Assistência e Convívio, chamado CNC. E, portanto, a partir daí tive uma vida ativa, uma vida participativa. Tenho a honra de ter pertencido desde o primeiro até o 27º à organização de um dos maiores eventos desportivos nacionais, que é o Torneio Internacional de Futebol Infantil da Pontinha, e que trouxe grandes equipas europeias e grandes jogadores europeus à Pontinha. E foi com base nos trabalhos dos últimos 4 anos da bancada da CDU, tanto na Assembleia de Freguesia da Pontinha, como na Assembleia Municipal de Odivelas, em perfeita opção de contrário à gestão ruinosa da Câmara Municipal de Odivelas, uma gestão do PS e do PSD, que permitiu, por exemplo, numa pública ou privada, gastar 45 milhões de euros para construir uma escola dos Aprestos e um pavilhão chamado Luxuoso, depois foi alugado ao Sporting por 10 mil euros por mês, quando ele custou 120 mil euros, e também fomos uma bancada de opção vincadamente reivindicativa, se assim se pode dizer, de oposição na Assembleia de Freguesia da Pontinha. Mas fomos uma oposição sempre coerente. Ainda na última Assembleia, o Presidente da Junta de Freguesia, o Sr. Eugênio Marques, disse, em plena Assembleia, agradecendo que a bancada da CDU teve sempre um comportamento de alta estima, porque foi uma oposição, mas nós nunca dissemos que não, sem depois dizer qual era a nossa situação. Nós dizíamos que não a uma situação com que não concordávamos, dissemos muitas vezes que sim, mas quando dizíamos que não, nós dizíamos porque é que não, e depois a seguir apresentávamos a nossa solução para esse problema. Mas também na Pontinha e em Famões, infelizmente, devido ao governo PSD-CDS, houve esta junção das freguesias, o que vem destruir mais de 1000 tal freguesias, e o que faz com que a nossa freguesia tenha neste momento uma extensão em termos de área geográfica muito maior do que tinha e também em número de eleitores muito maior que tinha. Também que vem na sequência do memorando de troika assinado por estes 2 partidos e pelo PS, o que eu também lamento, porque perde-se a identidade dos bairros, perde-se a identidade das vilas, perde-se a identidade das terras, e quanto melhor for a extensão em termos de quilómetros, neste caso uma extensão muito grande, vai-se de certeza perder também um pouco da identidade própria, da vida própria de cada um de nós. A nossa equipa é uma equipa de pessoas da Pontinha de Famões e vou citar mais exemplos da Pontinha, até porque temos na Pontinha, evidentemente se tivéssemos em Famões, possivelmente teríamos aqui mais exemplos de Famões, mas como estamos na freguesia da Pontinha, vamos citar mais exemplos da Pontinha. Mas a nossa lista é uma lista de pessoas da Pontinha para a Pontinha, é uma lista composta por dirigentes associativos, de pessoas ligadas à educação, seja a escola primária e a escola secundária, com pessoas ligadas às instituições, e, portanto, um vasto ramo de pessoas que conhecem a Pontinha. Nós não temos vergonha de dizer que o que se faz bem no plano da CDU se deve construir para todas as freguesias. E por isso, durante todo este tempo, tentámos que junto das freguesias de Ramada e de Canessa, as freguesias CDU aqui no Concelho de Odivelas, e também da freguesia de Carnide, que é uma freguesia CDU, aqui bem perto de nós, tivéssemos, portanto, intercâmbio de reuniões e tivéssemos intercâmbio de trabalho para apresentarmos um programa à população da Pontinha e Famões que fosse na sequência do trabalho efetuado por estas 3 freguesias da CDU. Somos nós candidatos que andamos em porta em porta. Olha, hoje
estava a meter um documento aqui no casal do Rabo, e no momento em que estava a meter um documento, veio uma senhora à porta. E a senhora, eu disse, olha, sou fulano tal. Eu sei, o senhor que amanhã vai um bar. Vou sim, senhor. Pois é que foi a minha filha, não sei. Eu não sei que é esse teu filho. Foi a mãe daquela menina que estava lá na altura. Sou eu e os meus candidatos que andamos, não temos interesses. E, portanto, nós temos um trabalho com as populações, da aproximação das populações. É o tempo. Depois podemos falar. Podemos ter mais transportes, melhor acessibilidade, conselhos consultivos. Já falei de uma situação de apoiar os idosos, mas também temos a Academia Sénior, com várias modalidades, assim se pode dizer, na área da cultura, da NET e na área desportiva, valorizar o património histórico e cultural, fazer uma interligação com todos os bairros de género legal e dos algins, com as associações de moradores, requalificar casas e jardins e exigir uma coisa que é importantíssima no Pontinho. Ainda no sábado, num batizado, estava com o padre da piscina, eu vou mesmo terminar. E estava a dizer ao padre da piscina, ó seu padre, você, há 4 anos, quando aqui vi o seu Elídio, que era o nosso candidato à Câmara, lembra-se do que eu falei da Casa Cultuária? Lembro. Eu lembro-se do que eu disse. Nós fizemos uma Casa Cultuária na Pontinha. Temos aqui junto à Igreja da Pontinha, aqui, aproveitando esta tarefa, lembra-se do que eu disse. Pois é verdade. Vinhamos à vida, os nossos mortos, infelizmente, nós vamos fazer este estado, pagar a luz, vamos para as furnas, agora vamos para a academia e tem que sair para a Pontinha. Portanto, eu peço imensa desculpa para você. É uma questão técnica. É uma questão técnica que eu não defino 100%. Ok, para começar. Portanto, o Paulo é do Bloco de Esquerda e vai apresentar agora o seu programa. Bem, antes de mais agradecer este convite que foi endereçado ao Bloco de Esquerda, como foi endereçado a outras forças políticas, para estarem presentes, mais uma vez também reafirmando aquilo que já os outros candidatos que ainda estão na mesa também já disseram. É pena que os debates não sejam abertos para toda a gente, por muitas vezes falta de participação dos interessados, cá devemos estar. O Bloco de Esquerda aceitou este convite com todo o orgulho para mim, especialmente é um orgulho enorme estar sempre presente nisto. Tenho pena que este tipo de debates e este tipo de conversas só aconteçam normalmente em algumas eleições. Eu acho que tem que haver uma relação de maior proximidade entre a política, entre os partidos, quer eles estejam no poder, quer não estejam, e todo o esforço que existe a nível local, feito pelas associações, pelas coletividades, sejam elas esportivas, seja o que for, para nos ouvirmos uns aos outros e sabermos o que é que uns têm a propor e o que é que os outros têm de necessidades. Eu não vou fazer a minha apresentação porque eu não tenho nenhuma ligação ao associativismo local. Eu parto de um princípio logo de desvantagem aqui no meio para algumas pessoas, se calhar vantagem para outras. Eu não sou do Conselho, eu sou de Lisboa. Estou junto à Conselhia do Bloco aqui em Odivelas há 4 anos e há 4 anos que faço toda a minha militância ativa dentro do Bloco de Esquerda aqui em Odivelas. Portanto, tudo o que eu conheço de Odivelas, posso dizer de ponta a ponta, tal como o milionário aqui ao lado do PC, da CDU, peço desculpa. Também eu disse, nós também não temos infomails, nós também não temos correio que vai ser entregue em casa das pessoas por empresas privadas, somos nós que o fazemos porta a porta, fazemos com todo o gosto, fazemos com o sacrifício da militância ativa das pessoas que nós temos, mas é realmente um ponto difícil quando nós discutimos muitas vezes orçamentos, e eu lembro-me há dias, não está cá o representante da coligação do CDS, mas de qualquer das maneiras fica sempre bem lembrado. Há uns dias atrás tínhamos 2 ministros de Estado, um deles Paulo Portas, o outro Pedro Montes Soares, que vieram para a televisão dizer uma coisa muito simples, que é, bem, vamos ao máximo poupar dinheiro nestas campanhas, nestas autárquicas, porque o país não se dá ao luxo de estar a esbanjar dinheiro só porque sim. E o esbanjar dinheiro é engraçado. Quando nós olhamos para as subvenções dos partidos políticos nas eleições, por exemplo, em 2009, que são os únicos valores que estão neste momento disponíveis para consulta, e nós olhamos, por exemplo, no CDS, tirando as pequenas coligações que se têm a nível nacional, mas podemos vir aqui ao exemplo concreto de Odivelas, o CDS apresentou numa coligação com o PSD, o PP, o MPT, não sei mais, 145
145 mil euros na campanha só aqui em Odivelas. O PS apresentou 266 mil euros na campanha aqui em Odivelas. O Bloco de Esquerda apresentou 12 mil euros. Estes 12 mil, para 60 e tal e para 200 e tal. Portanto, para estes valores é normal que nós partimos de um ponto muito mais difícil. Mas, de qualquer das maneiras, o Bloco tem uma firmeza logo na sua base. Aquilo que o Bloco defende a nível nacional é o mesmo que o Bloco defende a nível local. Há um grande problema em qualquer campanha autárquica, em qualquer campanha local, quer ela seja para uma Câmara Municipal ou para uma Junta de Freguesia, em que os partidos, normalmente os tais ditos partidos do eixo do poder, os partidos que nos dominam, que nos controlam, que nos governam há quase 40 anos, esses partidos têm um hábito fantástico de dizer que uma coisa é o nacional, outra coisa é o local. Não se enganem, não é assim. É exatamente a mesma coisa. Quem vos disser isto está-vos a enganar. Quem vos vem dizer que um plano de privatização do SEMAS é diferente de um plano de privatização da TAP ou do CTT está-vos a enganar. Quem vos disser que toda a análise que é feita do Estado social que nós temos, todo o ataque que está a ser feito ao Estado Social por esta coligação que está no Governo, PSD e CDS, que é apenas nacional e que não é local, basta olhar à nossa volta e todos nós temos razões de queixas e todos os odivelenses terão razões de queixas de uma série de falta de apoios que existe à terceira idade, sobre a falta de apoio que existe à juventude, o Estado, o ambiente, todas estas coisas, todos estes cortes são feitos, não é a nível local, vêm de diretivas nacionais. Portanto, esse é o primeiro ponto. E o Bloco mantém-se muito fiel a esse princípio. Aquilo que defende a nível nacional, defende a nível local. E estamos cá para defender isso. Para mim foi um grande orgulho ter sido convidado pelo Bloco, foi-me proposto de ser candidato aqui à Junta de Pontinho, aceitei com toda a felicidade, não por protagonismos, não por vontade de querer dar a cara, não por nada disso, mas sim porque eu acredito no trabalhar para o bem público. Não sei se isto é um bocado de experiência profissional que tenho, 20 anos de funcionalismo público, se calhar levam para esses campos e dizem que quanto mais gente houver que se preocupe com o bem público e com o bem de todos nós, se calhar era mais importante do que andarmos centrados em pequenas coisas que são individuais e não coletivas. O Bloco apresenta um programa muito forte. Este ano apresentamos nestas eleições apresentamos um programa muito forte. Um programa no qual nós temos uma série de candidatos e candidatas de vários campos do Conselho, pessoas com experiências diferentes, com anos de vida diferentes. Somos muito jovens, é verdade que somos, mas todos temos uma experiência enorme numa série de outras coisas para lá daquilo que é a própria política na nossa vida individual. E apresentamos propostas concretas em aspectos como a juventude, para a terceira idade, para a saúde, no ambiente, nos transportes, a relação, por exemplo, aos bairros de género ilegal, que é uma das situações que se passou aqui durante muitos anos, como a situação em Valgrande, onde nós tivemos um debate há pouco tempo, há 2 dias, 3 dias, como apresentamos um projeto sobre cultura, sobre o associativismo e o desporto, o apoio ao comércio local, aos mercados, à habitação, ao apoio social direto, e todas estas coisas no Bloco são propostas concretas. Eu vou-vos dar um exemplo de uma proposta concreta do Bloco para a reabilitação urbana. Não é que seja tão direcionada aqui ao bairro. Eu já tive o prazer de passear aqui pelo bairro, de ver outros problemas do bairro, já lá chegarei, mas a questão da reabilitação urbana é uma questão muito forte para o Bloco. A Pontinha Famões, está carregada de casas devolutas, de casas abandonadas, de lojas abandonadas, e o Bloco defende a reabilitação urbana desses espaços, criando emprego para a reabilitação, como é lógico, tentando depois colocar essas mesmas habitações dentro de uma bolsa de arrendamento controlada. Uma bolsa de arrendamento controlada que tem como destino, especialmente as pessoas mais necessitadas, que deixaram e que perderam todos os apoios que tinham, ou por razões governamentais que os perderam, ou porque perderam a casa porque o banco a penhorou. Por todas essas razões, tentar encontrar formas de que as pessoas tenham
uma ajuda para lá daquilo que a sociedade lhes dá. Portanto, trabalhamos diretamente para isto. No caso da juventude, nós temos uma das propostas do Bloco, é uma rede pública de creches, de jardins de infância, de ATLs e de colónias de férias a nível camarário e depois a nível de freguesia, lógico, com a interligação das freguesias. E há uma das coisas aqui sobre aqui, concretamente o Casal do Rabo, que para mim foi muito engraçado há dias, quando viemos fazer a distribuição. Eu não tinha esta noção, eu tinha cá estado há 2 anos atrás e tinha estado na parte de baixo do Casal do Rabo a fazer uma distribuição. Lembro-me de ter parado o carro ali na zona do pavilhão e não reparei numa coisa que reparei agora com mais atenção, que são os postos de alta tensão que existem espalhados ao longo do bloco. A questão ambiental para o bloco é uma coisa fundamental. Nós, em termos ambientais, temos para aí uns 20 ou 30 pontos a discutir. E uma delas, talvez das mais fortes, porque a Pontinha e Famões é atravessada literalmente por cabelagem de alta tensão muito alta, média, muito alta e muito alta tensão. Estamos a falar de uma coisa que para o bloco continua a ser uma luta, porque os poderes económicos que estão instalados pela REN, neste caso, têm que ser postos de parte, têm que ser totalmente postos de lado, eles têm que fazer o enterramento das linhas. É uma questão de saúde pública direta. As pessoas muitas vezes não têm noção da gravidade que são os postos de muito alta tensão próximo das suas casas, próximo de escolas. Lembro-me no caso do Val Grande, os postos de muito alta tensão passavam a 2 metros da escola onde as crianças estão o dia inteiro. É um perigo enorme e as pessoas, a maior parte das vezes, não têm noção disto. Há estudos, não há estudos em Portugal. Chamar a atenção. Ok, foi tudo? Não há estudos em Portugal, há estudos no estrangeiro. Muitos estudos em que apontam para um aumento da probabilidade de casos de leucemia infantil em 60%. Nós não estamos a brincar, estamos a falar de uma coisa mesmo muito grave, isto não é brincadeira. Agora, depois temos que discutir outra coisa, temos que discutir o que é que são as competências. Porque eu posso chegar aqui e fazer uma promessa de campanha, como muitos gostam de fazer, e dizer vamos enterrar as linhas. A Junta de Freguesia não tem competência para enterrar linhas. A Câmara Municipal não tem competência para enterrar linhas. Isto é governamental. Isto é mais uma vez aquilo que eu vos dizia, isto é político nacional. Quando muitas vezes nós olhamos para a política e continuamos a dizer que é um problema local, que tem que ser resolvido localmente, nós temos que perceber que, na realidade, a maior parte dos problemas que estão à nossa volta são nacionais e não locais. Muito obrigado. Obrigada. Pronto, depois destas brilhantes intervenções, que espero que efetivamente tenham contribuído de algum modo para o nosso esclarecimento, continuo a lamentar a ausência de 2 forças políticas, que uma delas é realmente, como já foi dito, um eixo da nossa política, a outra, neste momento, é só vice-presidente, é só vice-primeiro-ministro, portanto, são forças que, na realidade, são emblemáticas da nossa sociedade e, efetivamente, o debate sai prejudicado pela ausência das mesmas. Também aproveitar ainda este espaço em que vou dar a palavra à assistência para, sem qualquer caráter político, prestar uma homenagem, já que vi, a um senhor que se chamava Rei. Independentemente da força política, independente de concordarmos ou não com tudo o que fez ou não fez, ou que deixou de fazer, ainda assim eu acho que todos nós devemos, em termos humanos, prestar alguma homenagem. Neste momento, e não acho que seja necessário um minuto de silêncio nem nada, todos nós temos certamente o conhecimento que este homem foi na nossa freguesia e daí o nosso agradecimento também a ele. Espero que tenham algumas questões a pôr a estes eventuais presidentes da União Pontinhas de Famões. Espero-lhes a qualquer força política que seja um árduo trabalho, porque se para a Pontinha já era difícil a governação, para as duas vai ser terrível, de certeza. Até porque, como já foi aqui dito por eles, em termos geográficos, deve ser uma complicação de primeira. E é evidente que isto é muito sentido pela população, porque,
principalmente, até, por exemplo, aqui eu também acho que se vai sentir, mas em alguns sítios de... Geram o microfone para falar com o microfone. Não, ligado, não funciona. Funciona, funciona. Não, é para cima a patinha. Boa noite outra vez. Apresenta-se. Não, não deixei aqui. Não. Eu posso lhe dizer uma coisa. Eu sempre vivi aqui na Espanha, sempre gostei de viver e continuo a gostar. Mas há uma questão. Ouvi em termos, quando era criança, que eu nascer com o hospital em Lourdes, que era 23 anos, e nasceu. Nasceu, mas esqueceram-se uma coisa muito fundamental, que é o transporte. Eu se tiver que levar a minha mãe lá ao hospital, se eu tenho que levar, não existem transportes diretos para lá. Eu gostaria de saber como matar isso. Exato. Questão dos transportes para eles todos responderem. Não tem nada a ver com política nem nada, é só sobre este espaço onde a gente está. Sobre? Este espaço onde a gente está. Sim. Eu nasci a construir isto, como o meu pai fez isto neste momento, e acho que vais então ter aqui qualquer coisa neste espaço. Vais então ter aqui qualquer coisa neste espaço, termos a vermos aqui ter reuniões ou temos que pedir ao seu padre Agostinho. Acho que isto não pertence à igreja, pertence mesmo à população do Casal do Rato. Certamente que estes potenciais presidentes não poderão responder a essa questão. Não poderão, mas se calhar no futuro, se calhar Mas ficam alerta. poderão se calhar fazer algo por isto. Exato, ficam alerta. Posso dar internamente. Há 30 anos que moro aqui. Nunca participei em nada. Agradeço ao povo do Casal do Rato porque foram eles que fizeram isto tudo. Tudo o que está aqui. Estamos sentados num espaço como nós fizemos. Exatamente. Mais nada. Tudo o que está feito no Casal do Rato foi feito pelo povo do Casal do Rato. Desde os passeios, às estradas, tudo. Não agradeço a nenhum Presidente de Câmara. A nenhum. Em relação ao que eu tenho aqui na mão para perguntar, em relação aos idosos. É assim, em relação ao Lourdes, daí para Lourdes, eu sei que a caminhoneta daqui vai direto a Canessas e depois de Canessas há acesso para o Via de Visanjo. Portanto, se quiser ir para Santa Maria, tenho que ir até à Pontinha e depois vou para Santa Maria. Agora, grátis, como há em Carnito, como o senhor da CDU disse, isso de facto não há. Queria dar os parabéns aos senhores do CDS e à senhora do PS. Pela presença, adorei. Realmente, está visto. Miguel Chara Brasil foi uma das pessoas que me incentivou na política. Por isso eu estou aqui. A presença dele é bem-vinda. Dou-lhe os parabéns. Pode ser que isto chegue lá, porque me prometeu que estaria aqui. Mas com promessas políticas, está visto. Nenhuma. Questões. Pronto. Em relação a partidos, não tenho partidos. Nenhum. Para as câmaras votem pessoas. Para as autárquicas. Para as autárquicas votem pessoas. Portanto, é agradecido pela pessoa. Em relação aos idosos, gostava de saber porque é que neste parque, se nós pararmos o povo de fazer as coisas, paramos porque as pessoas pararam, cansaram-se, onde é que está o nosso lar de idosos? Que foi prometido sempre. O espaço é nosso, penso eu, que eu sou uma leiga, estou a falar como leiga, porque não sei se o terreno de facto é nosso, se não é, se temos um terreno para fazer o lar de idosos. E onde é que está a promessa desse, que sempre foi prometido que era feito? Este espaço era para ser uma... Ajudem, por favor, casa funerária. Portanto, se morrer alguém, nós teremos que ir para... Mas pronto, eu até já estamos mortos, não vale a pena. Descemos muito, mas gostava muito, se o meu pai falecesse, gostava muito que fosse até aqui o velório. Porque era para isto que era feita esta casa. Era para isso. Pronto, ok. Agora, perguntas, o que é que eu ia perguntar? Tudo o que eu for perguntar e me vão responder, eu não posso acreditar porque é assim, o Bloco de Esquerda pede uma abstenção, mas... desculpe lá, ele não, mas a vossa Presidente pede. Antes de mais, nós não temos Presidente, temos 2 coordenadores. Mas é assim, ela pediu a abstenção nestas... Ela Pois, pediu não há diálogo, sem diálogo. Pronto. A pergunta... O Bloco de Esquerda pediu a abstenção nestas eleições para... Senhor José Marcos.
transportes ao Hospital de Jorge Marques. E aqui Jorge Marques, José Marques. Transportes para o hospital é uma preocupação, de facto, não só por aquilo que relatou, mas também, como é a dona Ana Galvão, não é? Também falou dos transportes. O preço não é o mesmo, ir para Santa Maria ou ir para o Vitrizeiros, é mais elevado para ir para o Vitrizeiros do que para Santa Maria. Nós tivemos, enquanto Junta de Freguesia, foi-nos pedido o parecer sobre a deslocação do Hospital de Vitrizeiros e relativamente a isso, até mesmo na Câmara, nós fomos confrontados. Como sabem, o Hospital de Vitrizeiros foi uma parceria em que o Governo, na altura, uma parceria com uma entidade bancária, que é o Banco Espírito Santo, e portanto o negócio foi consumado sem que a Câmara Municipal de Odivelas, ou a Junta de Freguesia, tivesse uma intervenção direta neste capítulo. Foi-nos dada a informação que, na altura, pelo Governo, o atual Governo, que nós aquilo que reivindicávamos era que as pessoas da Pontinha ficassem a continuar a utilizar o Hospital de Santa Maria, porque é uma população mais idosa, principalmente na vila, as pessoas estão ali, e aqui no Casal do Rato, estão a 10 minutos do Hospital de Santa Maria, o que não foi possível, o negócio estava feito e estava fechado. Aquilo que nós, enquanto autarcas, fomos chamados a pronunciarmos foi relativamente se concordávamos ou não. Ninguém concordava, como é óbvio. Não há um único autarca que esteja do lado desta solução. Aquilo que nós, enquanto autarcas, e a nossa candidatura oferece, não é promessas, eu digo que não tenho compromissos, não tenho promessas, tenho compromissos, porque isso não depende de nós. E eu aquilo que gosto de assumir, gosto de cumprir. E, portanto, aquilo que assumirei aqui e aquilo que assumirei com o meu eleitorado e o meu programa eleitoral está espelhado exatamente isso, são compromissos execuíveis que eu consigo, durante os primeiros 2 anos, cumpri-los. E, portanto, são compromissos diretos do Executivo da Junta de Freguesia. Relativamente ao transporte, é uma preocupação nossa, é uma preocupação da nossa candidata à Câmara. E ainda hoje mesmo recebemos o Secretário de Estado dos Transportes em Odivelas para sensibilizarmos para este problema. Aquilo que está falado, e não é promessas, nem nós vimos aqui, nem a candidata quis com a vinda do Secretário de Estado de fazer um número de círculo, dizendo que veio cá o Secretário de Estado para fazermos aqui uma fotografia, não é nada disso. Aquilo que tentámos foi, aproveitando a campanha eleitoral, trazer o Secretário de Estado, sensibilizá-lo e que ele tentasse perceber quais são as dificuldades do Conselho de Odivelas na utilização de Vitrizeiros. Portanto, não temos nem posso prometer uma solução concreta. Aquilo que lhe posso prometer é dar um exemplo do que é o Casal do Rato. O Casal do Rato é uma comunidade muito unida, uma comunidade muito dinâmica, e esse é o exemplo que um autarca, é um dos exemplos que um autarca pode utilizar. É, enquanto autarca, aproveitar a sua população e os seus bairros, aqueles que mais unidos e aqueles que de facto são bairros participativos, como é o caso deste bairro, aproveitando, dando aqui ênfase à luta e estarmos disponíveis à luta e sempre na primeira linha, porque é para as pessoas que nós estamos aqui a trabalhar. Relativamente ao espaço, a este espaço de cada comunidade, é verdade que foi... Está a responder a essas questões, é? Já responder já ao Sr. Jorge Marques. Respondi a tudo, se calhar, não? Sim, pode ser. Relativamente a este espaço, eu sei qual é a dificuldade é com o Padre Agostinho. Nem sempre é fácil conseguir-se utilizar uma coisa que é nossa, porque o Padre Agostinho coloca sempre alguns problemas. Aquilo que eu, enquanto autarca, vos posso oferecer é a minha disponibilidade total para interceder junto da comunidade católica, do Padre Agostinho, tentando aqui, sendo o porta-voz e o elo de ligação entre a comunidade e fazer ver ao Sr. Padre Agostinho que esta comunidade tem todo o direito de utilizar isto, não só para as festas que entenda que deve fazer, como, por exemplo, festas de aniversário,
necessário que queiram fazer aqui, que é importante para a própria comunidade, é a nossa total disponibilidade. Relativamente ao lar de idosos, há um terreno que é camarário, está ali o Presidente da Associação, Jorge, que a todos os candidatos deve ter dado conhecimento do projeto que esta associação tem para o Casal Amarado, que engloba vários serviços, nomeadamente a valência do lar de idosos. Eu acho que aqui a Junta tem um papel, pode ter um papel fundamental no desencadeamento desta situação. Porque nós aqui temos um problema em termos de política e de opções políticas. Porque quando nos dizem há 4 anos que vão fazer o parque de biosaudável e agora, em ano de eleições ou em meses das eleições, vêm dizer que agora o que é certo é que ainda não está feito. Porque nós andarmos a dizer que fazemos e depois andarmos a chutar para a frente, eu acho que isso não é o correto. E a Câmara aqui tem um papel fundamental. A Câmara só tem uma coisa a fazer e está nas mãos da Câmara Municipal de Odivelas fazer isso. É ceder o terreno em direito de superfície à associação, da associação do terreno, porque a associação, conforme nós temos conhecimento, a associação tem meios e já tem apoios suficientes para desencadear e desenvolver esse projeto, obviamente com a ajuda da Câmara em termos de licenças, e espero que a Câmara também seja parte ativa e participe comunitariamente, como tem feito noutras associações de moradores e noutros bairros. Relativamente à reciclagem, é um problema dos serviços municipalizados de Loures. Nós, de facto, temos este problema, temos o problema da água, temos o problema dos cortes de água. Ainda esta noite tiveram 16 horas sem água em Canessas. E, portanto, há aqui um problema que tem que ser resolvido. Agora, na minha opinião pessoal, não se resolve o problema dos SEMAS renunciando a um contrato com os serviços, porque não há uma solução para entregar a privados, irá ter custos elevados. Esta é a minha opinião pessoal, até contra o meu partido, mas é a minha opinião pessoal. Eu jamais estarei disponível para apoiar uma solução que não seja uma solução intermunicipal ou uma solução privada. Relativamente à Casa Mortuária, muito rapidamente, é uma forma de pressão que a Junta pode fazer junto da comunidade católica, junto do Padre Agostinho. De facto, isso é a Igreja tem um papel fundamental em autorizar a Casa Mortuária. E, portanto, aquilo que nós podemos fazer é, de facto, acompanhar este processo e pressionar a Igreja no sentido de criar estas condições, com o apoio camarário, como é óbvio, mas o aval da Casa Mortuária tem que ser dado pela comunidade católica, não a comunidade aqui, mas a Igreja na sua sede. Zé Carlos. Sr. Jorge Marques, eu na Assembleia Municipal sou deputado em 2 comissões. Uma que é a área do desporto, educação, juventude e cultura, e outra que é a área da saúde e dos assuntos sociais. E nessa qualidade de deputado, desde a primeira hora, a bancada da CDU levantou a voz contra o mau serviço que se estava a fazer em termos de transportes para toda a população da freguesia da Pontinha para o Hospital de Vinícius. E nós reivindicámos, com um abaixo-assinado com vários milhares de assinaturas, entregue pelo Grupo Parlamentar, do Partido Comunista Português e dos Verdes na Assembleia da República, que nós devíamos continuar no Hospital de Santa Maria. Até hoje não tivemos resposta. Depois solicitámos uma reunião à administração no hospital, através do Dr. Manuel Vaz, administrador do Hospital de Vinícius, que é o administrador indicado pelo BES. Houve 3 juntas de freguesia do Conselho de Loures, mais propriamente da área de Sacavém, da apelação de Bobadela, que disponibilizaram, em vez de ir para o Hospital São José, a sua população até era superior aqui à Pontinha, que iríamos fazer uma troca e que nós, população da Pontinha, iríamos para o Hospital de Santa Maria e depois eles vinham do Hospital São José para o Beatriz, e o Beatriz, como é privado, numa são negócios, é mais um público privado que também temos cá, vamos ali falar ali com a Dona Anabela,
que disse que a Câmara estava falida, vou aqui citar 2 ou 3 casos que foram privados, é uma questão de negócio e números. Portanto, para eles, as pessoas são números. E para o Hospital Beatriz Ângelo, portanto, faz que esses números sejam do Casal da Garra, como de Sacavém, como da Pontinha, como de Famões, como da Valorada. Só que o Governo, através do seu Ministério, e este Governo PSD-CDS, disse logo que estava assim e que não se alterava. Nós tentámos, na bancada da CDU, junto da Câmara, gerida pelo PSD, que a rodoviária fizesse carreiras que apanhassem o eixo Pontinha, Canessas, portanto, passando aqui nesta zona, para o Hospital, e uma outra carreira que se apanhasse a Pontinha, o eixo de Famões, portanto, subindo ali junto ao Presidente Valdez, indo por Famões, passando na Naranjas e das antigas instalações da Comec, e que agora estão completamente abandonados, porque a Sra. Presidente Susana Amador prometeu lá há 4 anos, uns meses antes das eleições, que ia lá fazer o hotel, o centro de saúde, grandes vivendas, grandes atividades desportivas. O que está lá são montes de lixo e que põe o ambiente em causa e ninguém faz, mas até hoje a rodoviária, a única coisa que se preocupa com a Câmara e a Câmara com a rodoviária é ter voltas, que é para levar muita gente. Uma coisa que é privada, que é o Centro Comercial de Odivelas, que agora tem o nome de estrada, e não se preocupa com a saúde das pessoas. Porque aqueles autocarros de voltas, a quem é a Câmara PSD paga milhares de euros durante o ano num acordo que tem com a rodoviária, quem deveria pagar esse dinheiro? É o Centro Comercial Oceano, que é o principal dividendo, se assim podemos dizer, que levar lá muita gente, muito mais gente para o Centro Comercial. E não tem nada contra o Centro Comercial Oceano, não tem nada contra ninguém. Agora se trata. Para mim é sempre o Centro Comercial Oceano. Eu sou o Odivelas, Centro Comercial Odivelas. Onde é que eu vou buscar o Oceano? Eu vou lá no outro. Então o que acontece? Se em vez de gastarmos dinheiros, só em vez de autarquia com a rodoviária, em vez de ter um protocolo, uns voltas, para o Centro Comercial de Odivelas, tivesse para as populações dos bairros, que, por exemplo, em Famões, são 22 bairros, alguns deles bastante íntimos, muito longe até das paragens de transportes, e ainda tem um agravante das pessoas de Famões, é que elas têm o centro de saúde na Ramada, e há pessoas em Famões, famílias inteiras, dito por várias pessoas, vão a pé para a Ramada, porque ficam 8,80 € e vão uma consulta do centro de saúde das pessoas de Famões. Por isso é que a nossa primeira situação, e não é uma situação nova na CDU, é uma situação em várias freguesias da CDU, principalmente naquelas freguesias que têm os serviços hospitalares mais longe da habitação das pessoas, é portanto a aquisição de um autocarro, de uma carrinha de 9 lugares para transportar essas pessoas. Eu posso dizer muito rapidamente como é que é o sistema. São pessoas de idade, portanto a partir dos 55 anos, são pessoas também que tenham reduzidas capacidades motoras, tenham problemas de deficiência, não sei quais, que tenham um cartão, esse cartão tem um número de telefone do motorista e é o motorista, exemplo do que acontece nas outras juntas de freguesia, que gera o transporte da carrinha e gera o transporte das pessoas. Portanto, nem vai à junta essa questão do transporte, é gerido, portanto, pelo motorista. Em relação ao largo de terceira idade e em relação aqui à situação, são 2 coisas que eu podia dizer assim, como algumas pessoas às vezes ganham. Olha, se eu ganhar, eu faço aqui no lado da terceira idade e faço isto e aquilo. É mentira. Aqui o que nós dizemos é que nós pensamos criar os grupos comunitários nos bairros, coordenados pelas associações do bairro, em que a junta é apenas parceira, não gera. E depois, os grupos comunitários dos bairros é que têm de fazer as suas prioridades e a junta é só uma interligação entre a instituição, a quem não, neste caso, por exemplo, é a igreja, no outro caso, por exemplo, é a questão do terreno, e na questão do terreno é fácil. É só o terreno passar para a associação e depois a Câmara tem que ter um comportamento com esta associação, como tem, por exemplo, com outros clubes desportivos ou com outras associações, em que quando faz construções de campos de relevado sintético ou quando faz construções de outros edifícios, também comparticipa, portanto, com uma parte de X deles em relação à obra. Portanto, não vale a pena estarmos aqui a prometer, estarmos aqui a dizer. A junta aqui só pode ser um espaço de intercâmbio com o bairro e depois de força junto da entidade que gera. Falou-se aqui também do Parque Biosaudável, que foi uma promessa aqui. Eu acho que aqui, nesta zona, como na zona da Pontinha, é das zonas onde se vê mais pessoas andar a pé, fazer aquilo que nós chamamos de caminhada. E muitas pessoas utilizam, portanto, esta zona aqui para fazer esta caminhada. Dissemos que era extremamente fácil, nesta zona que vai daqui de onde nós estamos.
englobar ali aquela zona ali de Famões, ali junto aos centros comerciais que têm os passeios largos, fazer ali uma zona de caminhada em que as pessoas, portanto, pudessem caminhar com iluminação em sítio próprio, por exemplo, como tem a Amadora, estou a falar de uma freguesia que tem Juro ou Metro, ou como tem, por exemplo, o Carnir, tem uma zona de caminhada que vai desde o bairro Patrulhos até ao Colo. Aqui, nesta zona, poderíamos ter isso. Mas agora há outras questões do ambiente que aqui também foram levantadas. Falou-se aqui do problema da água, mas vamos aqui falar com o que a dona Adriana disse. O problema da água é um problema dos milhões de euros que a Câmara tem de dívidas. Porque a gestão ruinosa que nós aqui temos é que a Câmara, com o aval do PS que está e do PSD, que tem 2 vereadores e que assinam em cheque branco, muitas vezes possivelmente nem ele é o que vai lá, porque são muitas dezenas de páginas e muitas vezes é só para levantar o braço. O que é que temos feito? Temos feito aqui a privatização de quase tudo na Câmara. Nós temos, é privado quem entrega os papéis, é privado uma série de situações em termos de trabalho, é privado a decisão de privatizar a água a partir de janeiro a uma empresa espanhola contra os votos da CDU. Foi uma questão do PS e do PSD, apesar daqui do candidato do PSD dizer que não concorda, mas é verdade, é que lá na Câmara a circulação interna dos documentos é privada, a consultoria externa é privada, as pequenas obras da rua é privada, a privatização da água é para ser privada, e portanto o que nós temos na Câmara neste momento não é uma Câmara, é uma central de negócios, é um escritório de negócios que privatiza tudo o que era antigamente do povo e que vai encarecer todos os serviços. Porque nós somos mais caros em todos os serviços. Nesta questão do transporte, eu trabalho numa empresa de transportes. Estão aqui pessoas que também trabalham em empresas de transportes e sabem o que eu vou dizer. Neste momento, a empresa onde eu trabalho é a Carris, está a servir muito mal as populações. Uma razão simples é que antigamente tínhamos autocarros 15 em 15 minutos e agora temos de meia em meia hora. Porque o tal secretário de Estado aqui dos transportes, o Sr. Sérgio Monteiro, resolveu privatizar as empresas de transportes. E resolveu descapitalizar todas as empresas, resolveu que os funcionários, por exemplo, da Carris, que eram cerca de 4.500, 5.000, há coisa de 2, 3 anos, agora neste momento são 2.000, e o que nós temos são carreiras que não vão aos sítios. Nós temos carreiras na Pontinha, que eram antigamente 10 em 10 minutos e de 4 em 4 horas, que neste momento são de 25 em 25 minutos. E que as pessoas perdem uma e já não chegam a tempo ao trabalho. E andam os autocarros para serem sardinhas enlatadas. É mau serviço para as pessoas sem utentes, é mau serviço para os motoristas, que são uma sobrecarga extraordinária, é mau serviço para a população, a privatização dos transportes. E isto tudo é um problema nacional que depois vai ter em que nós aqui pedimos para o hospital, temos de apanhar 2 transportes, e como vocês sabem, se alguns já falam de transportes, são 2,20 de um, mais 2,30 do outro, portanto é só multiplicar, é só somar, depois multiplicar por 2 e dão por cerca de 10 euros. Certo. Terminou o tempo. Paulo. Eu fiquei na dúvida se era José, se era Jorge, mas ouvi o Marcos. Jorge. O Jorge focou 2 coisas que eu apanhei: os transportes para o desejo, acima de tudo, e a situação da casa mortuária. Eu vou começar pelo fim, depois já vamos aos transportes. A questão da casa mortuária, isto é um assunto que eu não tenho bem a certeza, mas eu julgo que a competência de atribuição de licenças para uma casa mortuária é camarada. Eu julgo que não é de freguesia. Corrijam se eu estiver enganado. Sim, claro, lógico. O patriarcado é que tem que dar o falso. Lógico que numa situação destas, quer a nível de freguesia, a única coisa que nós aqui podemos dizer, de certeza, e espero não estar a ofender nenhum dos candidatos que estão aqui ao lado, mas é realmente fazermos essa ponte de ligação, isto vai a todos, é fazermos a ponte de ligação entre o local, entre as associações, entre os moradores, entre os habitantes e os órgãos de poder que têm a capacidade de poder realmente decidir estas coisas e que têm estas competências. Sem pôr em causa realmente a necessidade que possam ter uma casa mortuária ou utilizarem o espaço para o que quer que queiram, que acham que realmente possa ser uma valência extremamente positiva para o bairro. Portanto, para isso já será a competência que ali já poderia mudar para o outro lado e já poderia ser nossa ou da Câmara Municipal também. Indo aos transportes e à situação, neste caso concreto que apresentou o Beatriz Anjo, o Bloco de Esquerda apresenta um plano concreto em que começa pela criação de um plano municipal de mobilidade.
Este é um eixo, este é camarário, é o programa Camarários, portanto, é a Câmara que cria este plano municipal de mobilidade, um pouco ao género do que é um PDM, que é um plano diretor municipal, que é coisa que poderemos falar depois também mais tarde, que eu acho que vale a pena falar. Neste plano de mobilidade, o Bloco de Esquerda defende a constituição de uma rede de transportes pública que seja assente em 2 eixos fundamentais. Primeiro, a ligação de Famões e da Pontinha aos interfaces de transportes e serviços básicos, como são as escolas e as unidades de saúde, e a articulação de uma rede de autocarros dentro da própria freguesia. Portanto, este é plano camarário, mistura com plano de freguesia, lá estão mais uma vez as questões das competências, vai misturar com as competências da freguesia e com competências que são camarárias. Dentro das competências que são de freguesia, é um pouco parecido aqui com a proposta do camarada aqui ao lado do lado esquerdo, da CDU, a criação de um passo social único que faça com que não exista, que substitua o modelo de Croas e que abranja todo o Conselho de Odivelas, a ampliação do horário de funcionamento dos serviços noturnos e aumentar os seus percursos até ao centro de Odivelas, que muitas vezes é de lá que existem transportes por todo lado, o prolongamento das carreiras que servem ao Hospital de Louros e agora aqui em Beatriz Anjos, de modo a que seja garantido o acesso direto em transportes públicos de todas as freguesias do Conselho ao hospital. Todas as freguesias, lógico que estamos a falar disto, porque nos sai, mas depois as pessoas podem ficar com uma ideia errada. O Bloco de Esquerda nunca pediu extensão para nada. 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 Desde a criação do Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda nunca pediu abstenção para nada. O Bloco de Esquerda tem sempre uma posição que defende e é essa a posição para a qual nós pedimos o voto. Em relação ao Presidente, já te expliquei, nós não temos Presidente, temos 2 coordenadores, que até foi uma questão que foi muito debatida na televisão sobre a bicefalia da presidência do Bloco. Não, temos 2 coordenadores, os quais felizmente funcionam muito bem. E, por acaso, veja lá o engraçado, se fôssemos pedir abstenção, um dos coordenadores é o candidato do Bloco de Esquerda a Lisboa, João Semedo. Portanto, repare que sentido faria o Bloco de Esquerda a pedir abstenção quando tem um candidato à Câmara Municipal de Lisboa. Mas esse ponto acho que já ficámos esclarecidos, as pessoas também já perceberam. Portanto, vamos agora entrar para a frente. Idosos, transportes e reciclagem são os 3 pontos que eu aqui tenho e vou tentar respondê-los o mais rápido possível. Na questão da terceira idade, o Bloco de Esquerda apresenta uma série de propostas também. Mais uma vez, há 2 questões para nós que são fundamentais. Uma delas é a criação de uma rede pública de lares, de centros de dia e apoio domiciliário aos idosos. Isto é programa camarário, mais uma vez. Tudo isto é competência camarária para a criação deste programa, mas que depois terá toda a incidência a nível de freguesias, a partir do momento em que ele fosse implementado, como é lógico. Mais uma vez, na terceira idade, a criação do passo social único, a instalação de sinais sonoros para os invisuais, a obrigatoriedade da construção de equipamentos livres de barreiras arquitetónicas, que era aquilo que falava ali o Rui Teixeira, os descer os passeios, o tirar todo o tipo de obstáculos, pessoas que têm dificuldades de mobilidade para poderem usufruir dos passeios, das estradas, do que seja. A implementação de um programa de fisioterapia para os idosos nos centros de dia, ou também através do próprio apoio domiciliário, o alargamento do sistema de telealarme que existe, mas que está muito diminuto. O último valor que eu ouvi, acho que chegava a 80 pessoas, era uma coisa assim. Estamos a falar num conceito gigantesco e o telealarme está com 80 pessoas, quando deveria estar, se calhar, com 800, 1000, 2000, 3000 pessoas que possam ter esta necessidade. Está muito diminuto. O alargamento das parcerias do cartão municipal do idoso, por exemplo, de forma a apoiar os municípios com mais de 65 anos, com benefícios nas áreas da saúde, da cultura, do desporto, que permita, por exemplo, reduções no consumo de água e tarifas de lixo e de saneamento. Vários aspectos em relação à terceira idade do nosso programa, quer autárquico, quer de freguesia. A promoção da Universidade Sénior, também já aqui foi dito, mas acho que são aspectos comuns, praticamente toda a gente defende, no caso da promoção da Universidade Sénior também. No caso dos transportes, eu posso voltar àquele ponto que já falei, se a Anabela acha que ficou mais ou menos entendido, pronto. Então vamos passar para a reciclagem. Na reciclagem, o Bloco de Esquerda, mais uma vez, tem uma série de propostas no que toca ao ambiente. As questões ambientais são fortíssimas, como disse, em relação às linhas de muito alta tensão. O Bloco de Esquerda tem feito uma luta enorme para o enterramento das linhas de alta tensão previstas e já todas demarcadas governamentalmente pela REN, para que estas obras avancem a nível nacional. Não estamos a falar a nível local, estamos a falar a nível nacional. O Bloco de Esquerda tem feito essa luta. É importante percebermos mais uma vez aquele aspecto que eu disse há pouco, que é a questão das competências.
Não é a freguesia que tem a competência de enterrar a linha, não é a Câmara que tem a competência de enterrar a linha. Eu vou-vos dar 2 exemplos do que aconteceu há muito pouco tempo. Estamos a falar nos casos há 6 anos, mais ou menos para cá, em que aconteceram 2 casos. No caso da linha Trafaria, Fernão Ferro-Trafaria, na outra margem, ali na zona de Almada, a linha da REM prevista, Fernão Ferro-Trafaria, e a linha Amadora-Sintra, prevista para a Amadora-Sintra. Pronto. Estas 2 linhas, ambas as câmaras municipais aqui pelo meio, interporam processos judiciais de forma a parar e a interromperem a construção dessas linhas. Conseguiram fazer, mas conseguiram por uma razão, ou seja, aqui foi a competência da Câmara Municipal que conseguiu lá chegar. Conseguiu por uma razão, porque as linhas não estavam concluídas. A partir do momento em que as linhas estivessem concluídas, não há maneira de dar a volta a isto, a não ser que haja uma ordem governamental dada diretamente à REN, que por enquanto é pública. Lá está a conversa das PPPs e disto e daquilo outro, mas mais dia menos dias, nós sabemos que o Governo tem intenção, esta coligação que nos domina, esta troika que nos controla, tem esta intenção de vender tudo o que é bem público, passá-los todos para a mão do privado, e a REN é um dos fatores muito apetecidos por eles. Portanto, essa competência é governamental. Enquanto o Governo não decidir, vamos avançar com um projeto forte para enterramento das linhas de alta tensão, pagando a REN as custas, que é essa a obrigatoriedade. É assim que acontece em qualquer país civilizado, por esta Europa fora, pelo mundo afora. As populações vão continuar a ter que lutar por si. Vão ter que lutar por si, vão ter que se levantar, vão ter que se juntar aos grupos de 200 e 300 determinados bairros, vão ter que ir para a porta das câmaras, para a porta das assembleias, e nós estaremos lá. O Bloco de Esquerda estará lá a dar a cara por essas lutas, junto com as populações. Paulo, terminou mesmo o seu tempo, e assim, eu vou dar outra vez a palavra à Assembleia. Já está ali a menina com o microfone na mão. Tem, o Jorge depois também vai falar. Mais alguém? Digam os nomes. Já afirmado. Senhor Mota, é o Jorge, a menina que... O Centro de Saúde da Pontinha está realmente sempre muito lotado, há imensa dificuldade. Eu vi na proposta do Partido Comunista Português que pretende criar um novo Centro de Saúde, gostaria de saber onde, uma vez que o espaço físico da Pontinha é um bocado limitado, creio eu. Pronto, essa é a minha primeira questão. A minha segunda questão também é muito breve, refere-se à praça da Pontinha, que é também uma questão de saúde pública, uma vez que são vendidos ali alimentos, e esses alimentos estão expostos, quer a insetos, quer a poluição local e outros fatores que podem contribuir para a sua degradação e, consequentemente, acarretam podem acarretar doenças para a saúde pública. Pronto, as minhas questões são então essas. Estando atento às ambições de todos os moradores, apresentou recentemente o projeto de arquitetura e ocupação do espaço que achou mais adequado, efetivamente, para a criação de lar de idosos, um berçário e uma creche infantil. Apresentou esse projeto a título gratuito, projeto de arquitetura à Câmara, e aventurou-se também nas valências que o nosso parque associativo tem dado provas de uma postura da ação dinâmica que brilhanta o Conselho de Odivelas. Apresentou também um espaço ao qual pretende implementar a sua sede multiusos, projetou, executou o seu projeto e também entregou recentemente os projetos de especialidades à Câmara, ao qual efetivamente aguardamos e esperemos que a sensibilidade da Câmara no sentido de nos proporcionar a cedência do terreno, que é um terreno que é vosso, é um terreno que efetivamente o esforço das vossas habitações foi acrescentado mais esse esforço na cedência de mais um espaço público. E espero bem que, efetivamente, a Câmara tenha a sensibilidade de ir ao encontro da ambição do Parque Associativo e do nosso Parque Associativo e das nossas valências na projeção do Conselho, que o Grupo de Danças e Cantares projeta o Conselho, o Grupo Desportivo com uma dinâmica no futsal, cujos praticantes têm vindo a aumentar e agradecer a nível desportivo
o bom nome do Clube Recreativo e Cultural, do Casal Prato e Presa, bem também como tem proporcionado a todos os jovens ser ali um espaço de encontro de comunidade. Muito obrigado. Muito bem, por fazer mais nada. Aos 3 candidatos que se apresentam na mesa de Vossa Excelência, é o segundo debate que eu acompanho, e um com compromissos, outros com promessas, mas tenho tido a coragem de dar a cara perante as populações, a esclarecer a população. Ao contrário de outros que faltam, como faltou, não podemos, e sei perfeitamente, tenho que dizer isto, a senhora candidata Coralie Rodrigues não aparece porque não tem conhecimento do terreno na pontinha. Não tem a coragem de responder aos moradores como estes 3 candidatos. Não devemos ter este tipo de manifestações, embora as conclusões sejam de cada um. E cada um que está aqui presente e que pretendeu vir aqui para se esclarecer, não é de certeza parvo. Portanto, todos nós percebemos a ausência de determinadas pessoas, ainda por cima, deliberadamente e frequentemente, vão retirar as ilações que Vossas Excelências pretenderem. Vamos continuar. Doutora Fátima Quintas, desculpar-me-á, eu sou autarca deste Conselho de Lourdes de Valdevelas desde 76. Tenho muito conhecimento disto. Uma coisa é certa, nós, a população da Pontinha e de Formões do Conselho de Valdevelas, não pode continuar a ser enganado. Temos que dar valor a quem dá a cara pelos direitos da população. É este o meu reparo e acho que a população, o dia de hoje, uma vez mais, deve reparar nisto. Obrigado. Ficou assente o seu reparo. Porque sabemos todos nós a dificuldade que tem sido a eliminação dos bairros de São Miguel. Sabemos também que foi aprovada na Assembleia da República a tal lei de 91-95, em que, de facto, os governos e as câmaras podiam dar um apoio a estes bairros. Mas não. Tem sido, de facto, as pessoas de boa vontade dos bairros de São Miguel, têm feito tripla expansão, feito pagamentos exorbitantes para conseguirmos tudo aquilo para legalizarmos as nossas casas. É importante, não basta dizer que já legalizamos aquela, que já legalizamos a outra. Ao nível da lei diz que as câmaras têm todo o direito, têm a obrigação de dar um apoio jurídico e técnico. Isto não tem sido feito. Como disse há pouco, tem sido facto. As comissões de valores, as associações e agora as comissões de administração têm conseguido legalizar as suas casas com bastante sacrifício. Portanto, é um alerta que faço aos futuros representantes autárquicos. Não estou a dizer que sejam vós responsáveis, mas que deem mais um apoio concretamente a esses bairros de herança ilegal, porque pagam as suas taxas, esta taxa que basta em bairro centralizado para cada proprietário pagar uma taxa municipal de autorização. E à volta de cada fogo, 1.300 euros. É muito dinheiro. E esses dinheiros também vão para a Câmara, através do Orçamento Geral das Finanças. Não é dizer que o senhor é só o governo, não. A Câmara tem uma fatia dos dinheiros que cobram aos proprietários. E isso também é importante dizer. Os saneamentos básicos, a gente sabe também como são pagos. São os esgotos, as águas, agora temos a tal questão das águas. A priorização das águas em Odivelas. Isto é um concluo do PS e um concluo do PSD. Isto tem que ser dito. E sabemos também as privatizações, o que é que se tem sucedido. Mais tarde as águas são pagas a bom preço. E isto é uma denúncia que aqui faço e, portanto, há de dar uma resposta para essa situação. Obrigado. É o seguinte, eu pretendia saber, uma nuance na questão dos transportes não foi referida há bocado. Falou-se muito da freguesia, do hospital, acho que isso tem que ser, mas não se falou na mobilidade na área metropolitana de Lisboa, porque atualmente nós temos linhas de autocarros radiais que servem os arredores e a cidade, e não temos linhas circulares onde uma pessoa possa ir de uma forma muito rápida de Loures até a Amadora ou vice-versa, passando aqui por dentro do concelho, assim como acesso às infraestruturas desportivas. Outra pergunta que eu também tinha para perguntar a cada um dos candidatos é o seguinte: o que é que pretendem fazer a nível de estacionamento, da disciplina do mesmo? O que é que pretendem... Não percebi, estacionamento? Não, o que é que pretendem fazer acerca do falta de estacionamento que existe em alguns pontos turísticos? Desculpa lá, mas eu assim não consigo ouvir. Vai ter que repetir, reformular a pergunta, porque eu não consigo ouvir, desculpa lá.
É o seguinte, eu pretendia saber o que é que pretendem fazer nos locais onde há falta de estacionamento na freguesia, onde nos pontos mais críticos onde existe falta de seguranças, que política é que querem seguir cada uma das forças políticas presentes. A outra questão também que eu queria saber é se nos planos que o Sr. Paulo Sousa referiu dos transportes, se está a prever a ligação interconcelhia ou é só dentro do Conselho? É que referiu muito a iniquidade das pessoas idosas ao hospital, aos centros de saúde e isso tudo, mas não referiu o ligar com os conselhos do lado. Falou da ligação Pontinha, Famões. Essa pergunta, quando nos foi colocada, foi colocada diretamente a questão do Beatriz Anjos, por isso é que eu mantive. Mas a minha questão é o seguinte: vocês têm uma proposta concreta para apresentar à autoridade de transportes? Já vai continuar. Já lá vai. Eu também não tenho uma pergunta, portanto continuamos a ter as perguntas pertinentes da Cláudia. Nuno Madeira. Nuno Madeira, reside há 41 anos na Pontinha e queria fazer uma pergunta aos 3 candidatos, relacionado com a polícia e a segurança das pessoas. Eu moro na Pontinha e há coisa de 10 anos para cá tenho muita dificuldade em ver um polícia na Pontinha. Se eu tenho dificuldades em ver polícia na Pontinha, estas pessoas que moram aqui em cima, é bola, não vem a zero. Muito menos. E sei que cada vez há mais assaltos na Pontinha e há cada vez menos polícias na Pontinha. Ou seja, temos mais ladrões do que polícias, mas isso é normal. Mas cada vez há mais ladrões do que polícias. Então eu queria saber o que é que cada candidatura pode fazer a nível de pressão sobre as autoridades competentes para que nós, cidadãos da Pontinha, sejamos mais bem guardados. Obrigado. Tem que pressionar, pelo menos tem que pressionar sempre. Ou